glórias! Que delícia estar aqui com vocês. Que coisa boa. Paz do Senhor, igreja linda. Igreja do Senhor. Apesar de que estamos com máscaras, mas nós podemos sorrir com os olhos. Você pode dar um sorriso de olhar, de sorriso para quem está aí do seu ladinho. Ah, que gostoso, meu Deus, né? Depois dos 40 a gente anda com óculos, com água, não é verdade? Com sacola. Lá na minha igreja a gente fala que são as dorquinhas, né? Que são as senhorinhas de 40 para cima, e eu já sou dorquinha também. Eu sou a Bispa Sueli, do Ministério Frutificar, discípula da apóstola Leila, sou casada, apaixonada pelo meu marido, Bispo Herbert. O ano que vem eu faço bodas de prata, e tenho um filho de 18 e um de 13, eu tenho uma mãezinha que é a nossa mãezinha, eu sou irmã da pastora Geise, da Sara, e a minha mãezinha, a nossa mãezinha, minha boneca, que eu chamo de bebê, olha lá, ela parece uma boneca. Ela também, eu considero ela como uma filha, né? Lá de casa. E tem as minhas filhas queridas, porque eu não sei andar sozinha. E hoje está comigo a Vanessa Vidal, a Cintia e a Gabi. E trago aqui um abraço de todo o Ministério Frutificar para cada um de vocês, né? Agradeço, né, pastora Luana, te amo de paixão, os pastores dessa igreja. Esses dias eu estive na sua igreja mãe, né? E eu amo estar com vocês. Eu sinto que a presbiteriana é um pedacinho de mim também, né? E eu tenho a incumbência de trazer uma palavra aqui hoje. E essa palavra, ela tem falado muito ao meu coração. Eu preguei já ela esses dias. Ontem eu tive uma oportunidade de ministrar alguns colaboradores ali da UPA, e também eu falei um pouco sobre isso, porque essa palavra tem martelado meu coração, e Deus me disse que eu vou pregar essa palavra 7 vezes. Ai, que sua linda, que gostoso te encontrar. Amém. Essa sou eu, tá, gente? Eu sou assim mesmo, toda esfarafatosa, flor na cabeça, bota no pé, né? E o tema dessa palavra é: eu sobrevivi por quê? Fala para quem está do seu lado, você sobreviveu por quê? Você sabe que nós somos os sobreviventes da pandemia. Claro que a pandemia ainda não acabou, cremos em nome de Jesus que nós estamos numa reta final, mas nós somos, ninguém sabe o seu dia de amanhã, ninguém garante o seu dia de amanhã, mas nós precisamos garantir a nossa eternidade com Deus. Essa garantia nós precisamos ter, porque viver com Cristo, viver é Cristo, e morrer é lucro, não é verdade? Mas até aqui, Ebenezer, nós somos os sobreviventes da pandemia. Você se lembra que quando tudo começou, eu tenho alguns amigos médicos, e eu mandei mensagem para uma amiga e falei assim: doutora, é verdade essa história de fique em casa? Que história é essa? O pessoal está inventando? Bispa, é verdade. Mas como assim? Não vai poder ter culto presencial? Então é o que estão falando, porque eram muitos comentários. Até então era um vírus que estava acontecendo lá não sei aonde, quando de repente a gente ficou sabendo que, não sei se de avião ou de ônibus ou de trem, ele chegou até a gente. É ou não é verdade? Eu não sei do que ele veio, mas eu não achei que ele fosse conseguir passaporte, eu não achei que ele fosse conseguir dinheiro de passagem para chegar até nós. De verdade, no começo, eu não acreditei muito em tudo isso, né? Mas quando as coisas foram ficando mais acirradas, aquele fique em casa foi ficando mais aflorado. Eu sou uma pastora que gosto de fazer visita nos hospitais, porque eu tenho formação na área da saúde, então eu amo pessoas que precisam de ajuda. Então eu sou aquela pastora mãezona mesmo, entendeu? Eu não podia ter uma dor de barriga, que eu já estava lá, e de repente nós não podíamos fazer nada disso.
não é mesmo? Começou os primeiros velórios, e como ninguém sabia do que se tratava, eu tive uma ovelha que partiu, aquele velório foi online, a vigilância sanitária não me permitiu ir até lá, porque foi logo no comecinho da pandemia. Eu tenho meu pai do coração, não é mesmo? Eu tenho meu pai legítimo, que é falecido há mais de 13 anos, que ganhou o milagre para o céu, que existe o milagre para a terra e o milagre para o céu. E o meu pai Roque ganhou o milagre para o céu. Mas o meu pai, apóstolo Paulo, me adotou como filha. E para mim foi muito triste quando ele partiu, né? Fazem 6 meses que ele se foi. Ele era aquele homem inteligente, equilibrado, um paizão que meus filhos chamam até hoje de vovô, não é mesmo? Acolhedor, carinhoso. Foi o primeiro a pegar o meu primogênito no hospital nos braços. E ele e a minha mãe apóstola, que eu tenho 2 mães, minha mãe Ana, minha mãe Leila, e minha mãe Leila, os 2 ficaram internados. Ela no estado mais grave, mas Deus deu a ele o milagre do céu. E também teve várias outras pessoas queridas que partiram. E aí, conforme aqueles números foram se transformando em nomes, em amigos, em vizinhos, em pai, mãe, filhos, não é verdade? Meu Deus, foi um luto mundial. Não é verdade? Eu tenho uma live que eu faço até hoje, né, pastora Luana, que se chama Conte Comigo, que ela surgiu como uma maneira da gente acolher as pessoas, uma maneira de que nós pudéssemos dizer para as pessoas: olha, conte comigo, a gente está aqui orando por você. E essa frase, ela realmente é poderosa. Tudo pode ser mudado pelo poder da oração. Mas houve os que ganharam o milagre para o céu, houve os que infelizmente não conheceram a Deus e não foram para o descanso. Mas tem nós que somos os sobreviventes dessa pandemia, não é mesmo? E nem os mais ricos da terra puderam comprar os seus oxigênios, nem os mais ricos da terra puderam escapar, não é verdade? Nós tínhamos nossos anjos nos hospitais, que nós mandávamos às vezes áudio para que aquela pessoa na UTI ouvisse uma voz conhecida, porque as visitas foram interrompidas. Até hoje existem hospitais, eu estou com uma ovelha internada em estado grave, mas eu creio que eu estou aqui hoje, e Deus está operando lá na vida dela agora, não é verdade? Em nome de Jesus. E existem alguns hospitais que ainda nós não podemos entrar, mas nós precisamos entender que nós sobrevivemos, nós somos os sobreviventes. E nós não sobrevivemos, gente, para sermos pior do que antes. Nós não sobrevivemos para ser igual a gente era. Nós precisamos entender como família, porque eu sei que é uma campanha de família, que nós precisamos entender que nós sobrevivemos para ser um familiar melhor, para ser uma mãe melhor, um pai melhor, um filho melhor, um neto, uma pessoa melhor nessa terra. E você sabe que no começo da pandemia eu escutei um apóstolo falando que apenas 3% das pessoas voltariam melhores. Eu não acreditei. Imagina, ele deve estar confundindo, acho que é 30% de pessoas voltarão melhor. Mas eu tenho observado as pessoas, e infelizmente eu tenho visto que alguns não se deram conta de que são sobreviventes. E ninguém sai de uma tragédia, ninguém sai de uma situação catastrófica e pode continuar sendo o mesmo. E será que nós somos os mesmos? Será que nós sobrevivemos para sermos mais grosseiros? Será que a gente sobreviveu para ser mais mesquinhos? Será que a gente sobreviveu para ser mais individualista? Existem familiares dentro de casa que não falam bom dia. E infelizmente as redes sociais, ela é muito boa, mas como tudo nessa vida, se não for usado com sabedoria, o bem se torna mal.
Então existem pessoas, não é verdade, que sobreviveram para ficar trancadas dentro do quarto, ou passar quase 24 horas interligada numa rede social, sem dizer eu te amo para aquele que está do seu lado, não é mesmo? O abraço, meu Deus, eu me lembro que a última palestra que eu dei na UPA foi sobre o poder do abraço, e nós fomos impedidos de abraçar. Então nós somos sobreviventes, e o abraço agora, gente, ele não vale o que ele valia, ele vale muito mais, porque a gente sabe o que foi não poder abraçar. Ainda não está totalmente liberado, mas para os seus da sua casa, olha para quem está aí do seu lado. Você está aí sentado do lado de pessoas que são os seus, que são os da sua casa, não é verdade? Opa, tem um copinho aqui. Que está do seu lado e diz para ele: eu sobrevivi para te amar, eu sobrevivi para ser mais apaixonado por você, não é verdade? Você que tem a sua autorização aí de abraçar quem você sabe que você pode, não é verdade? Diz aquele que você não pode ainda abraçar, porque não é do seu convívio, faz um coração assim para ele: olha, conte comigo. Faz um coração assim: eu sobrevivi para dizer para você que você pode contar comigo, não é mesmo? E aqui na Bíblia conta a história de um homem que também foi sobrevivente, um homem que também tinha uma família, mas nós vamos verificar o porquê ele sobreviveu. Aqui em 2 Reis capítulo 20, diz assim: naqueles dias Ezequias adoeceu naqueles dias adoeceu Ezequias de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. O que você faria se você soubesse que hoje era o último dia da sua vida? E na pandemia mais acirrada, principalmente para quem tem às vezes alguém que trabalha na área da saúde, não é verdade? Você não sabia que se aquela pessoa ia voltar, se aquela pessoa seria ou não contaminada. É ou não é verdade? Que nós pensamos sobre isso. Quem não pensou sobre isso? Não é verdade? Quem chegou a pensar? A pastora Luana teve Covid, não é verdade? Meu Deus, nós não sabíamos. Teve um dia que a rua falou. Quem lembra desse dia? Aquele barulho que apareceu, do silêncio tão profundo de que as pessoas não podiam andar na rua, que foi noticiário, não é verdade? Daquele som que a rua fez, que era o som do silêncio. Pensaram até que era uma aeronave, uma espaçonave que estava chegando, ou que eram os anjos de Deus que estavam vindo buscar e arrebatar os seus, não é mesmo? Então a Bíblia diz que Ezequias, ele foi um homem de renome, um rei da época, um rei muito notável daquela época, e através da vida dele, um dos inimigos mais mortais, que foi Senaqueribe, que tem até uma música: colocarei um anzol no seu nariz e um freio na sua boca, que é uma música que foi feita declarando a batalha de Ezequias contra Senaqueribe. Meu Deus, quando Ezequias se deparou com aquele inimigo forte chamado Senaqueribe, ele foi diante de Deus, ele clamou, ele fez uma carta, e o Senhor defendeu o povo dele com apenas um anjo. Todos aqueles inimigos foram destruídos. Talvez você está precisando de um anjo desse lá na sua casa. Eu não sei quais são as histórias que você está vivendo como família, não é verdade? Mas quando a gente ora, tudo pode ser mudado, porque a oração, ela move a mão de Deus.
não é verdade? E nós somos sobreviventes, não é verdade? Não para gastarmos milhões de horas nas redes sociais, não é mesmo? Mas principalmente para que você busque a face de Deus, para que você entre no Face do céu, no Instagram do céu, no YouTube do céu, e se comunique com Deus Todo-Poderoso, e saia compartilhando aquilo que Ele é capaz de fazer. E aí, amém? Glória a Deus, aleluia, porque a máscara não pode roubar o nosso louvor, amém? Essa máscara não pode calar a nossa boca, por enquanto nós temos que usar, não é verdade? Mas ela não pode calar a nossa boca de adoração, ela não pode calar a nossa voz na presença de Deus, amém? Então disse que Ezequias, ele clamou a Deus, e Deus enviou aquele um anjo, e aquele anjo destruiu todos os inimigos. Eu quero profetizar que hoje Deus também vai enviar um anjo da parte dele na sua casa, que vai destruir todos os Senaqueribes da sua história, vai colocar um freio na boca dele, um anzol no nariz dele, porque às vezes o que tem contra a gente é uma injustiça, às vezes o que tem contra a gente é um filho que está rebelde, às vezes o que tem contra a gente é um desemprego, não é verdade? Mas eu quero dizer para você que basta um anjo do Senhor e tudo se resolve. Mas esse mesmo homem, esse mesmo rei poderoso, na presença de Deus ficou doente, de uma doença mortal, talvez o Covid da época, não é verdade? Porque ele era mortal, não é assim? Eu tive uma pessoa na igreja que testou positivo, e o filho pequeno começou a chorar e falou: mãe, você vai morrer, porque as notícias não falavam outra coisa, não é verdade? Para as crianças, se para a gente foi um susto, imagine para eles, é ou não é verdade? Então Ezequias, ele ficou doente de morte, e o profeta Isaías chegou diante dele e disse para ele: põe em ordem a sua casa, porque certamente morrerás. Meu Deus, já pensou você doente, e Deus te traz uma notícia dessa, não é verdade? Dizendo para você que essa doença é para a morte mesmo, que você vai partir, e que é para você pôr as coisas em ordens. Mas a grande verdade é que nós vamos partir, não sabemos quando, e nós precisamos estar com a nossa casa em ordem. Será que a nossa casa está em ordem? Como estamos com o nosso marido, com a nossa esposa, com os nossos filhos, com a nossa sogra, com o nosso sogro? Alguns até falam: graças a Deus a minha já morreu. Não é o caso, a minha é viva. Mas existem pessoas com tanto problema com a sogra que dá até graças a Deus que ela se foi, não é verdade? Mas a Bíblia diz que nós precisamos aprender a pôr a nossa casa em ordem, porque certamente vai chegar a nossa vez, não é verdade? Mas Ezequias, ele não se conformou com aquilo, e ele orou a Deus, e ele falou: Deus, não faz isso comigo. E ele foi lembrando para Deus o seu currículo, tudo aquilo que ele já tinha feito, daquilo que ele tinha vencido, e Deus se agradou da oração de Ezequias, porque tudo pode ser mudado com o poder da oração. Amém? Fala para quem está do seu lado: tudo pode ser mudado com o poder da oração. E aí o profeta voltou, Isaías volta e fala para ele: Ezequias, Deus lhe acrescentou mais 15 anos de vida. Eu não sei quanto tempo Deus nos acrescentou, mas nós sobrevivemos, nós estamos aqui, não porque somos melhores dos que os que foram, porque os que foram com milagre para o céu, é porque estávamos preparados, e nós talvez, é porque ainda temos muitas coisas para colocar em ordem na nossa vida, mas nós somos os sobreviventes dessa pandemia, e Deus nos acrescentou, não sabemos se mais um dia, mais um mês, mais um ano, se mais 15 dias, mais 50 anos, mais 100 anos, mas você foi acrescentado na sua vida, e você pode aplaudir Jesus por isso? Se é para Jesus, aplaude mais forte, amém? Porque Ele merece.
Porque Deus não nos acrescentou um pedaço de bolo, um copo com água. Ele nos acrescentou aquilo que nem a medicina pode nos dar. Não é verdade? Ele nos acrescentou mais tempo de vida. E isso precisa ser motivo da nossa alegria. Mas Ezequias, nesses 15 anos a mais que ele teve, infelizmente, ele não entendeu que ele era um sobrevivente daquela doença mortal, para que ele pudesse se tornar ainda melhor do que ele era. Ele era uma bênção, mas nós não podemos se conformar com o que somos. Precisamos querer ser pessoas melhores. Nós não podemos ser orgulhosos de achar que a maneira que estamos está bom, que já buscamos a Deus o suficiente, que já lemos a Bíblia e oramos o suficiente, que somos maravilhosos. Não. Nós temos muitas coisas para pôr em ordem na nossa casa, não é verdade? Da nossa família, não é verdade? A primeira lição que eu aprendo aqui hoje é o que você precisa pôr em ordem na sua casa. É uma reflexão. Talvez você precisa colocar em ordem na sua casa, não é verdade? O voltar a sentar na mesa juntos, ainda que seja no final da noite. Ainda que seja para tomar um café preto, não é verdade? Nós precisamos pôr em ordem na nossa casa, o marido e mulher orar juntos. Ah, Bíblia, mas é que meu marido não é de Jesus. Mas você pode dizer para ele: meu amor, você me permite orar por você? E você vai fazer uma oração, ainda que rápida, pela vida dele. O que nós precisamos pôr em ordem, não é verdade? Talvez existem muitas coisas na nossa vida que precisa pôr em ordem novamente. Será que a gente precisa pôr em ordem o eu te perdoo? O eu te amo? Não é verdade? A generosidade, a gratidão. Não é só no dia de aniversário que a gente é generoso, não. Você pode ser generoso, surpreendendo os seus da sua casa, levando um suquinho na cama. Não é verdade, filho? Mamãe trouxe um suquinho para você. E o filho: mamãe, hoje eu vou limpar a casa para a senhora. Não é verdade? Existem muitas coisas que a gente pode pôr em ordem, né? Lá na nossa casa a gente ensina a pedir a bênção. É um ensinamento antigo, mas é fiel e verdadeiro. Bênção vô, bênção pai, bênção pastor, não é verdade? Bênção tio, não é verdade? A bênção é você estar dizendo que a mão de Deus seja com você. Então há muitas coisas que a gente precisa pôr em ordem na nossa casa. Às vezes as nossas emoções, não é mesmo? As nossas emoções precisam ser colocadas em ordem, porque muitas vezes a gente vai dormir com raiva de quem a gente ama, sem saber se vai ter o amanhã para pedir perdão, sem saber se vai ter o amanhã para você dizer o quanto você ama. Eu não sou contra, muito pelo contrário, de que hajam as memórias, não é verdade, sobre aqueles que se foram. É bíblico isso também, mas desde que em vida você tenha sabido cultivar tudo isso. Porque existem pessoas que não têm tempo para dizer um eu te amo, e aí quando morre pede licença no serviço para ir naquele velório. Meu Deus, aquela pessoa nem está vendo que ele está lá. Não é verdade? Nós é que entendemos que depois que a gente parte, a nossa vida ou é na eternidade ou é do outro lado. Não é verdade? Então, nós somos os sobreviventes. Eu sobrevivi por quê? Eu sobrevivi porque eu preciso pôr em ordem a minha casa. O que na sua casa você precisa pôr em ordem? Não é verdade? Então a Bíblia diz que Ezequias, quando ele sobreviveu mais esses 15 anos, ele de repente pega o seu ouro e vai mostrar tudo para os inimigos. E o profeta chega e fala: Ezequias, o que foi isso que você fez? O que você mostrou para o pessoal da Babilônia, que era inimigo do povo de Deus? Eu mostrei os meus tesouros. E Deus falou para ele: então, porque você fez isso, você perderá tudo que você conquistou. E até a geração de Ezequias se tornou eunucos por conta disso. Como é isso? Era melhor ele ter morrido.
Não é verdade, porque ele tinha uma boa memória antes dos 15 anos. Não, eu não quero dizer para você que eu acho que a gente tinha que ter morrido não na pandemia. Eu quero dizer para nós que se nós somos os sobreviventes dessa pandemia, nós precisamos saber como viver daqui para frente. Não podemos ser como Ezequias foi, que jogou no lixo os 15 anos que lhe foi acrescentado. E a história linda que ele tinha ficou perdida, porque aqueles 15 anos acrescentado, ele foi sobrevivente de uma doença mortal. Mas por quê? Para fazer aquilo que ele nunca tinha feito de terrível na presença de Deus. Quais os ouros que você tem mostrado para o inimigo? Talvez o ouro que é nosso e a gente entrega para o inimigo é o nosso tempo. Não tenho tempo para conversar com esse filho. Não tenho tempo para conversar com esse marido. Está entregando o seu ouro para o inimigo. Deixa ele lá no quarto, ele está quietinho. Está entregando o seu ouro para o inimigo. Você precisa saber o que está acontecendo com seus filhos. Você precisa saber o que está acontecendo dentro da sua casa. Não é verdade? A nossa família é um tesouro que Deus nos deu, e nós não podemos entregar ela na mão dos inimigos, porque senão depois a conta chega e a conta é bem cara. Amém? Não vale a pena, não é verdade? Então eu conheci uma mulher que ela vivia desmerecendo o marido dela, mas era na frente de todo mundo, contava coisas íntimas daquele marido na frente de todo mundo. Um dia aquele homem se cansou e foi embora e nunca mais voltou. Essa não pode ser a nossa história. Não entregue o seu ouro para o inimigo, não é verdade? Não entregue. Você está aí perto do seu ouro? Quem está perto de um ouro seu aí? Dá uma olhadinha aí. É a sua esposa, é seus filhos, é um amigo. O amigo é ouro também, irmão em Cristo é ouro também. Ô Su, que bom te ver, Su. Amém? Nós temos ouro, a igreja é um ouro. Mas o fique em casa, tem gente que ainda está naquela frase, fique em casa, não veio para a igreja ainda. O fique em casa já passou e ele ainda está em casa, entregando o ouro para o inimigo. O fique em casa já passou faz tempo, mas ele resolveu ficar em casa. E a gente tem alguns cultos online, e às vezes tem uns que ligam o culto online e esquece até que está tendo culto, faz tudo, e depois se pergunta, mas o que Deus falou com você? Então nessa hora eu fui no banheiro. Ficou em casa literalmente, não é verdade? Então tudo tem seu tempo. Qual é o ouro que você tem entregue para o seu inimigo? O corpo de Cristo é um grande ouro. Se você prosseguir lendo a história, você vai ver, não é verdade? Que não era isso que Deus tinha para Ezequias. Era para Ezequias, como sobrevivente dessa doença mortal, ser ainda muito mais brilhante do que antes. Você precisa ser mais brilhante do que antes, porque você é o sobrevivente dessa pandemia, não é verdade? Talvez o nosso nome estava na lista, e na última hora Deus tirou, e ele disse assim, vou dar para ele mais uma chance de pôr em ordem a sua casa. Não é, vou dar para ele mais uma chance de dizer para o filho dele, filho, eu te amo. Porque tem pai que trata o filho como se ele fosse o chefe do filho, como se ele fosse um general. Não tem um abraço, não tem um carinho. Não é verdade? E tem filhos que tratam o pai, não é verdade? Ou a mãe, como se ele fosse qualquer um lá no meio da rua. Não é mesmo? Então, põe em ordem a sua casa. A segunda lição que eu aprendo nessa história, eu sobrevivi por quê? É uma outra pergunta. Eu sobrevivi, eu trouxe até aqui, que eu vou entregar um para cada família, que aqui está escrito assim, eu sobrevivi por quê? Você vai colocar lá na sua geladeira, que toda vez que você olhar, você vai lembrar, é verdade, eu sobrevivi para ter essa cara carrancuda, eu sobrevivi para ficar de bico, eu sobrevivi para não perdoar, eu sobrevivi para ficar magoado, não é verdade? Eu sobrevivi para tratar minha família desse jeito, eu sobrevivi para não ter tempo para Deus. É ou não é verdade? Aqui está escrito, você sobreviveu para ser pior do que antes? Porque há pessoas que estão pior do que antes. Que não seja a gente, amém? Eu estou falando de pessoas que moram lá em países que não tem nem nome. Não estou falando da gente, não
Não é verdade? Tem uma pastora nossa que fala assim, lá em Nárnia, ela fala, eu sobrevivi, não é verdade, para ser pior do que antes. Deus, será que eu estou mais ranzinza do que antes? Será que eu estou mais intolerante do que antes? Será que eu estou menos agradecido do que antes? Nós não sobrevivemos para sermos pessoas piores, mas a gente gosta muito de olhar para os outros, não é? A gente gosta muito de olhar, meu Deus, é verdade, o meu marido está pior do que antes. Não, olha para você. Minha filha está pior do que antes. Ela tinha que estar aqui para ouvir essa palavra. Ai, que pena que a irmãzinha tal não veio. Não, olha para você. É com a gente que Deus está falando. Será que eu sobrevivi para ser pior do que antes? Para ser igual a antes? Mas antes eu era maravilhosa, mas Deus quer você muito melhor. Ou será que eu sobrevivi para ser uma pessoa melhor? Não é verdade? Eu creio que nós sobrevivemos, não é verdade, para ser uma pessoa melhor. Nós não sobrevivemos para entregar o nosso ouro para o inimigo. E muitas vezes nós entregamos nosso ouro para o inimigo. O filho fala, bom dia, pai. Estou ocupado, agora eu não posso falar com você. Ou às vezes nem responde, né? Bom dia, pai. Como diz os jovens, fica no vácuo, né? Então, nós não sobrevivemos para que nós venhamos entregar o nosso ouro para o inimigo. Não é verdade? Às vezes, nós deixamos os nossos filhos, o tempo que ele quer nas redes sociais, está entregando o seu ouro para os inimigos. Porque não é assim, tudo tem seu tempo. Tem que ter o tempo da família. 5 minutos bem vivido é melhor do que 1 hora de qualquer jeito. A gente gosta de ter muito tempo, mas 5 minutos bem vividos, gente, vale muito mais. Não é verdade? A gente precisa aprender a viver a vida. Esse final de semana nós fomos para a nossa igreja lá de Extrema. E um caminho que era para durar 2h30 durou 5. Porque a pastora que estava nos guiando se perdeu. E o carro que a gente estava atrás, só que nós estávamos todas orando, clamando, aproveitando aquele tempo para profetizar. A gente sabe que andar é uma aventura andar com a gente, né? E eu falei, gente, estou com essa irmã que precisa de oração, não é mesmo? E nós estávamos orando pela pastora Geise, pelo filho do pastor Marcos, e estávamos orando e a gente ia vendo as sinalizações do trânsito, e a gente ia profetizando. Olha essa curva, aí aparecia a sinalização, curva sinuosa, a gente, essa curva sinuosa vai ter que sair desse caminho. E a gente começava a orar e começava a cantar, né, Cíntia? A Cíntia estava comigo. Gente, teve uma hora que a gasolina acabou, a gente não percebeu. Chegamos naqueles postos de saúde de filme, sabe aqueles que dá até medo? Mas era tarde, então não dava medo. A gente olhou, tinha um ônibus escrito assim, Espanha. A gente disse, meu Deus, chegamos na Espanha, não é possível. Mas nós não nos demos conta que a gente estava rodando tanto tempo. As nuvens foram ficando pretas e a gente orava, até que de repente apareceu um lindo arco-íris. Não é mesmo? E aí a gente festejou. E nós não fizemos daquela viagem uma viagem cansativa, porque nós sobrevivemos para ser mais alegre, para aproveitar mais o tempo, não é verdade? Uma vez uma ovelhinha minha falou, bispo, eu vou ter que fazer uma tomografia antes da pandemia, lá no hospital em São Paulo, vou ter que pegar um trem lotado. Eu falei, você vai com seu marido? Vou, aproveita para ir beijando muito ele dentro do trem. Quanto mais te apertarem, mais você beija seu marido. E a fila é grande, vai namorando ele. Que quando chegar a sua vez, você vai até dizer, quer chamar o próximo? Porque é assim que a gente tem que viver a vida. Mas às vezes a gente sobreviveu para ficar murmurando. Mas que coisa! Se eu soubesse que ia demorar tanto, eu não tinha vindo. Bem que eu te pensei em não vir, estragou tudo. Sobreviveu para ficar murmurando. Sobreviveu para não aproveitar o tempo. Não é verdade? Gente, quando nós chegamos em Extrema, nós já tínhamos vivido histórias extraordinárias dentro daquele carro. Não foi, Cíntia? E voltamos naquela mesma noite. E na volta, nós queríamos parar em algum lugar para comprar, para tomar um café. Não achamos nenhum lugar. Não é verdade? Mas mesmo assim a gente louvou, a gente glorificou. Porque eu aprendi isso com o meu apóstolo, de não fazer dos momentos qualquer coisa.
entender que nós sobrevivemos, não é verdade? Há muitas coisas dessa vida. Sobrevivemos a desempregos, sobrevivemos a enfermidades, sobrevivemos a um parto difícil, sobrevivemos a uma perseguição, a uma injustiça, a uma calúnia. Nós sobrevivemos e sobrevivemos também a esse vírus, em nome de Jesus. Até hoje, Ebenezer. Amanhã ninguém garante, mas hoje somos sobreviventes. Você pode dar um glória a Deus? Você pode dar um aleluia? Não belisca seu irmão não, porque vai doer. Mas dá uma cutucadinha nele e fala assim: que bom que você sobreviveu. Fala assim: eu tenho a chance de te amar mais. Eu tenho a chance de demonstrar mais o meu amor. Não é verdade? A gente não precisa demonstrar amor só comprando coisas. Pede para a vizinha aquela rosa linda que está brotando no jardim dela e leva para sua esposa. Não é verdade? Ai, que rosa linda, eu vou pedir para a dona Mariazinha, se ela não me dá, para eu dar de presente. Não é verdade? Então, eu sobrevivi por quê? Para ser pior do que antes? Para ser igual a antes? Ou para ser uma pessoa melhor? O que você acha que você está sendo até agora? Terceira lição: eu sobrevivi com um propósito. Amém? De carregar a glória de Deus sobre a nossa vida. Eu sobrevivi com um propósito de orar e cenários mudar. Eu sobrevivi com um propósito de te amar mais. Eu sobrevivi com um propósito de buscar mais a presença de Deus. Há muitos propósitos para o qual nós sobrevivemos. Você não sobreviveu para ser quem a gente já era. Amém? Nós sobrevivemos com um propósito. E os teus olhos verão milagres, porque você sobreviveu para ver milagres acontecer. Não é verdade? Você sobreviveu para ver que tudo pode ser mudado através da oração. Você já está orando? Você já está buscando a presença de Deus? Não é verdade? Ei, família, põe em ordem a sua casa. Não é verdade? É a próxima lição. Eu sobrevivi para ser uma pessoa melhor. Eu sobrevivi para entender que é melhor ter paz do que ter razão. É melhor ter família do que ter razão. Não é verdade? É melhor ter filhos do que ter razão. É melhor ter paz do que ter razão. É melhor ter marido do que ter razão. É melhor ter esposa. Mas bispa, a minha é muito chata. Ah, experimenta viver sem ela, não vai dar. Não é verdade? É melhor ter esposa do que ter razão. Ô bispo, eu sou solteiro, é melhor ser solteiro por enquanto. Amém? Porque já já Deus providencia para você. Aproveita o seu tempo de solteiro, não é verdade? Porque também é um tempo bom de Deus até chegar o príncipe ou a princesa que Ele tem preparado para você. Amém? Você sobreviveu para ser uma pessoa melhor, mais agradecida, que perdoa mais, que é mais generoso, não é verdade? E a última lição: eu sobrevivi, não para ser indiferente, mas para fazer a diferença. De tantas mortes, houve pessoas que se tornaram indiferentes. Ah, mais um morreu, é mais um, não é verdade? Ah, mais outra pessoa morreu. Não, nós não podemos ser indiferentes. Nós temos que fazer a diferença. Eu sobrevivi para fazer a diferença na sua vida. Amém? Ezequias não entendeu isso. E os 15 anos a mais que lhe foi acrescentado, ele pega os seus ouros e entrega para o inimigo. E toda a sua geração sofre por causa da sua decisão. Cuidado. Há decisões que a gente toma que, se fosse só a gente que sofresse por isso, mas muitas vezes a nossa geração vai sofrer pelas nossas decisões. Amém? Então vamos ficar de pé? Eu quero orar por você. Eu quero que você vá com essa frase: eu sobrevivi por quê? Quando você entrar na sua casa, você vai dizer, às vezes você vai encontrar lá uma situação não muito agradável, mas você vai dizer: eu sobrevivi para orar por isso e ver essa causa ser mudada.
Eu sobrevivi para a gente tomar um cafezinho juntos. Eu sobrevivi para te dar um abraço melhor. Dá um abraço aí gostoso em quem você pode dar aí. Mas não é aquele abraço que a gente... Aquele abraço... Se você está com a sua esposa, ou com o seu marido, ou com seus filhos, dá aquele abraço que pode ser dado em quem pode, né? As famílias aí. Amém? Agora olha no olho dessa pessoa e diz: eu sobrevivi com um propósito de cuidar de você melhor. Não é verdade? Te fazer feliz. Porque às vezes a gente pensa que a gente sobreviveu para machucar o outro ainda mais. Parece que é uma guerra para ver quem guerreia mais. Não, a gente tem que guerrear contra o inimigo, mas não contra quem a gente ama. Nós somos os sobreviventes dessa pandemia. Amém? Nós somos, eu sobrevivi. Vamos dar esse grito, 1, 2, 3. Amém? Você sobreviveu. E que a sua família se alegre por isso, com a sua presença. Vamos jogar os nossos jeitos entojados, chatos, não é verdade? Transigente, não é verdade? Vamos jogar tudo isso no lixo e vamos decidir ser uma pessoa melhor. Eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero ter mais compaixão. Amém? Eu quero me colocar melhor no lugar do outro. É ou não é verdade? Como eu te falei, não pense nos outros, pense em você. Sou eu que sobrevivi para ser uma pessoa melhor. Amém? Chorar por você, Deus. Aqui estão essas famílias. Eu não sei o que nessas casas precisa ser colocado em ordem. Eu não sei, meu Deus, o que é que existe dentro dessa casa. Senhor, existem pessoas que não gostam nem de voltar do trabalho, porque dentro de casa é um clima ruim, é um clima, Senhor, sem amizade, de cobranças excessivas, com falta de amor. Mas nós sobrevivemos, papai, para sermos pessoas melhores. Nós sobrevivemos também para ressignificar, porque muitos lutos enfrentamos. Houve quem perdeu o marido, houve quem perdeu pai, mãe, houve quem não perdeu pela pandemia, mas perdeu às vezes por um coração duro, que resolveu sair de casa, que resolveu brigar com o pai e com a mãe, ou que resolveu dar tchau para a esposa, ou tchau para o marido, mas nós estamos sobrevivendo para ressignificar a história e dar um novo sentido para a nossa família. Senhor, eu creio que muitos de nós vivemos lutos difíceis, vivemos perdas, vivemos situações que nos fez chorar até o dia seguinte, mas, Senhor, sobrevivemos, papai, com um propósito, de que a glória do Senhor se manifeste na nossa vida. Eu quero ser uma pessoa melhor, em nome de Jesus. As perdas não me definem, o que me define é que eu tenho um Deus que me fez ficar de pé, que me permitiu sobreviver a esse divórcio, a esse luto, a esse desemprego, mas que o Senhor é comigo para me fazer vencer do outro lado, em nome de Jesus, amém. Pode aplaudir Jesus, porque Ele merece. A Cíntia, o marido dela está de férias, né? Quando a gente fala quando está desempregado, está de férias. A gente ressignificou a história. E de repente o marido dela era chefe numa empresa, uma empresa mais simples. E eu falei: filho, por que você não manda seu currículo numa multinacional? Aí ele disse assim: Bisa, mas é porque eu sou da onde? Ele era eu sou da CIP, eu tenho as minhas garantias lá. Aí eu falei: filho, eu te enxergo numa multinacional. O que aconteceu? Semana seguinte ele foi mandado embora. Aí ele veio me contar, e eu fiz uma festa, gente, porque ele tinha sido mandado embora. Eu falei: filho, Deus é tão bom que vai te dar todo o direito dessa empresa
Agora, manda o seu currículo para a multinacional que você vai ser chamado. Às vezes os profetas é meio maluco, né? E não é que ontem ele foi contratado por uma multinacional? Quanto tempo seu marido ficou de férias? Tem nenhum mês. Você pode aplaudir Jesus por isso? Amém? Ele veio para chorar comigo. E eu falei, filho, ressignifique isso. Você sobreviveu para você passar essas férias com a sua namorada. Aproveita, business é que a gente paga aluguel. Deus sabe de tudo isso. Aguarda para ver a cena dos próximos capítulos da sua história. Porque uma frase que eu carrego comigo, nós não somos um episódio, nós somos uma história. E tem gente querendo jogar toda uma história fora por causa de um episódio que deu errado. Não é verdade? Mas se fizeram isso com você, deixa que Deus vai cuidar de você. Amém? Se não valorizar a história e por causa de um episódio jogaram você fora, deixa que Deus sabe da tua história. Não é verdade? Você sobreviveu. Para ver como é que Deus vai se sair dessa. Amém? Porque Ele é Deus de milagre nas nossas vidas. Em nome de Jesus. E sabe, nós somos sobreviventes não só da pandemia. Nós somos sobreviventes de muitas histórias que vivemos. Não é verdade? Como eu falei, de desemprego. Às vezes de uma injustiça. Não é verdade? Às vezes de um mal entendido. Mas eu quero dizer para você, você sobreviveu com um propósito de carregar a glória de Deus, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua história. Você vai ver milagres acontecendo na sua casa. Por mais que a sua casa esteja perdida, você sobreviveu para você mudar circunstâncias através da oração. Você não é definido pelas suas perdas, você é definido pelo Deus que você crê, e o nome dele é Jesus. Amém? Eu te abençoo em nome de Jesus. E a Gabi vai entregar um por família. Se você é da mesma família, você avisa, porque é um por família. E você, toda hora que você olhar, você vai dizer, eu sobrevivi. Não é verdade? Quando você ficar bronqueado, que você tem que limpar toda a casa, você fala, eu sobrevivi para limpar essa casa. Graças a Deus. Não é verdade? Amém? Mas ei família, você também sobreviveu para estender a sua mão. Amém? Para aqueles que estão ao seu redor. Não é? Seja mais amável, seja mais generoso. Perdoe mais, ame mais. E por favor, não fique em casa, venha à casa de Deus. Amém? Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor.
Aleluia. Aleluia. Você pode glorificar o Senhor com as tuas palmas, amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia. Está vivo aí? Você está feliz de estar vivo? Aleluia. A pastora falou que a gente sobreviveu, né? Mas tem gente que acha que queria ter morrido, porque é uma tristeza, né? Um desânimo, né? É verdade. Tá em estado ainda assim, um estado de inércia, né? Completo, mas Deus vai restaurar. Essa palavra foi restauradora em nome de Jesus. Nós agradecemos ao Senhor pela vida da pastora, pela vida da bispo. Dá um grito aí, eu sobrevivi por quê? Eu sobrevivi! Eu sobrevivi! Eu sobrevivi para amar mais, para buscar a Deus mais, né? Que nem a pastora falou, para louvar mais, de repente até cantar. De repente você está aí para, né? De repente você está aí com os teus talentos aí, inércia, né? De repente você está aí, ó, para cantar mais pro Senhor, para se alegrar na presença do Senhor, para festejar, para celebrar a vida. Para celebrar a vida. Nós sobrevivemos para celebrar a vida. Amém? Glória a Deus. Tem recado aí, Natan? Olha lá. A festa continua. A festa continua. Dia 27 e dia 28, dedicando-se uns aos outros, no amor fraternal. Nós estaremos aqui com a pastora Terezinha, no sábado e no domingo com a pastora Débora. Que você possa estar aqui conosco, que você possa celebrar o aniversário da igreja. Nós sobrevivemos para celebrar o aniversário da igreja. Os estudantes aí sobreviveram para passar no Enem. Os desempregados sobreviveram para arrumar um emprego melhor. Amém? Glória a Deus. É às 18 horas no sábado, né? No sábado e no domingo às 18 horas. Amém? Você está revigorado? Seu coração está alegre? O Senhor te abençoou essa noite? Amém? Obrigado, viu, pastor? Obrigado, viu, bispo? Nós agradecemos. Amém, glória a Deus. Que nós possamos ir para nossas casas, então. Que Deus... Vai falar alguma coisa? Tem alguma coisa? O Day Camp, põe aí, Natan, então. Não tem? Não tem Day Camp. Não, tem Day Camp, mas não tem o folderzinho. Dê o nome para Elisete e para o Rafael, se você vai no Day Camp no dia 4. Você e os seus familiares, né? O marido, esposa, filho. A igreja não vai cobrar, vai ser um dia abençoado. Ali vai ser no sítio JTE. Tudo é all inclusive. Você entendeu? É all inclusive. Parece que tem que levar uma sobremesa. Isso, o resto é all inclusive. Vai ter água, vai ter pão com mortadela. Fica tranquilo. Glória a Deus. Então dá um nome lá para Elisete para a gente festejar um dia lá no campo. Amém? Glória a Deus. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por mais esse dia, por mais essa bênção na tua presença, Senhor. E nós estamos aqui para festejar a vida mesmo, Deus. E nós agradecemos ao Senhor, Deus, por cada família essa noite, por cada vida aqui representada, Senhor, que o Teu Espírito, Senhor, possa nos trazer essa alegria, Pai, de estar vivos, Senhor, e fazer a Tua obra, fazer a Tua vontade, caminhar segundo os Teus propósitos, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos.
Que o amor de Deus Pai, as doces consolações do Espírito e que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo repouse sobre as nossas vidas hoje para todos sempre. Você diz amém, aplauda mais uma vez ao Senhor e vá em paz.